Olá, tudo bem? Essa aula é para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano do nosso colégio. Então, aproveite, ela está sendo gravada aqui para você. O que nós vamos tratar hoje? Professor Eduardo aqui com você na matemática, nós vamos dar atenção aqui à hipérbole, mais uma aula nossa aqui da hipérbole. A ideia do exercício aqui é a seguinte, vamos resolver alguns exercícios. O primeiro eu já coloquei o enunciado aqui no quadro, pede que nós construamos a equação reduzida da hipérbole, encontremos o seu centro, as medidas dos eixos, que são o eixo real, A1, A2, e o eixo imaginário, B1, B2. Eixo real porque ele distancia, de fato, dois pontos da hipérbole. As medidas dos eixos, a distância focal e a excentricidade, dada a equação. Okay? Então, a gente vai organizar essa equação para ficar naquele formato de equação reduzida, sempre igual a 1, uma expressão, uma fração, nós temos aqui uma fração na equação reduzida, menos uma outra fração igual a 1, certo? Então, vamos preparar isso. Para que seja igual a 1, é preciso que aqui tenha 1. Então, a gente divide por esse número todos os termos, né? Então, vamos dividir aqui por 144. Né? Daí, vale lembrar o seguinte, ó. 144, a fatoração de 144 é 12 vezes 12. É quadrado de 12. 12 vezes 12. Okay? Lá a gente tem um 9 e tem um 16. Eu consigo o 9 e o 16 aqui? Conseguimos encontrar esse 9 e 16? Isso para facilitar o processo, certo? Então, 12 é 4 vezes 3, vezes 12, que é 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16, olha lá, ó, 3 vezes 3, 9. Então, 144, ó, observamos que é 9 vezes 16, certo? Então, quando a gente simplifica o 9 com 144, que é 9 vezes 16, vai sobrar 16 aqui, ó. 16 com 144, 9 vezes 16, 16 simplifica com 16, sobra 9. E 144 por 144 dá 1. Ok? Então, a nossa equação reduzida, ela fica com a seguinte cara. Vamos colocar aqui. X quadrado sobre 16 menos, simplificou, y mais 8 quadrado sobre 9 igual a 1. Então, aí a gente tem a equação reduzida. Hipérbole, menos aqui, ó, sempre menos. Esse primeiro aqui, esse primeiro quadrado, que é 16... Opa, o cachorro está participando hoje. Esse primeiro quadrado vai dar... esse primeiro quadrado é do A, né? O A quadrado. O A, ele é a metade do eixo real. Tá? Então, se A quadrado é 16, o nosso Azinho, ele é a raiz quadrada, que é 4. Então, o eixo real, A1, A2, aqui já estamos dando uma das respostas pedidas. Aqui já uma, né, que é a equação reduzida, ok. Eixo real, A1, A2 é o dobro do A. Então, eixo real é 8. Aqui, eixo real. O eixo imaginário, a informação eu tiro daqui, ó. B quadrado vale 9. Sempre o B quadrado é esse segundo termo. O A vai ser maior que o B? Pode ser, pode não ser, pode até ser igual, certo? A gente já vai ver no exercício. Quando A e B são iguais, a gente tem a hipérbole equilátera. Então, na hipérbole, esses números aqui embaixo, eles até podem ser iguais. E na elipse? Não, na elipse não. Na elipse isso não acontece. Bom, na hipérbole, sim, esses números podem ser iguais. Então, B quadrado igual a 9, isso significa que o B, ele é raiz quadrada de 9, que é 3. Então, o eixo imaginário, B1, B2, sua medida, aqui é a informação da medida, né? Quando tem o tracinho, daí eu estou me referindo ao eixo, né? E aqui eu me refiro à medida. O eixo imaginário, a medida é o dobro de B. Então, é 6, certo? Então, aqui temos outra resposta pedida, né? Aqui 6, né?
Distância focal, vamos à distância focal. O centro, eu não havia colocado ali, vamos colocar aqui o centro, o centro está bem fácil, né? O centro O', que a gente tinha chamado, né? Então, x menos quanto? Não tem nada ali, é zero. Y menos quanto? Y menos 8. Então, o y do centro ele vai zerar esse parênteses, é menos 8. Né? Então, 0 menos 8. Aí. A distância focal, né? Então, vamos à distância focal, que eu vou precisar do C. O C eu utilizo aqui o A e o B e acho o C. Então, vamos apagar aqui. Podemos apagar, então, a distância focal e excentricidade. Né? Isso. Então, vamos apagar aqui. A distância focal e a excentricidade. Né? Apaguei um pouquinho ali, vamos lá. Aqui para cima, né? Então, o C quadrado é A quadrado mais B quadrado. A quadrado é 16, B quadrado é 9, então já conhecemos, né, esse famoso triângulo. Aqui nós temos um triângulo pitagórico, 16 mais 9 é 25. Então, nosso C é a raiz quadrada de 25, que é 5. O que o exercício pede? Distância focal. A distância focal, F1, F2. F1, F2 é a distância entre os focos. A distância entre os focos é o dobro de C, que é 10. Aí. Distância focal, 10. Eixo real, 8. Eixo imaginário, 6. O centro, 0 e menos 8, para essa nossa hipérbole. E o que mais que nós pedíamos? A excentricidade. A excentricidade é C sobre A. Cadê o C? O C é 5, o A é 4. Então, 5 quartos. 5 quartos é 1, é 4 por 4 que dá 1, e mais 1 quarto. 1 quarto é 0,25, então 1,25. Né? Então, está tudo resolvido aqui conforme o que foi pedido. Né? Essa elipse, complementando um pouco mais aqui o conjunto de informações, essa elipse, essa hipérbole, ela tem o eixo real paralelo a x. Essa hipérbole tem o eixo real paralelo a x, porque x aparece aqui. Ó. X é o primeiro, né? É alguma coisa com x menos alguma coisa com y. Então, o eixo real, ele paralelo a x. Né? Aí nós poderíamos até detectar os focos, né? Que são os seguintes, né? Não foi pedido, mas a gente pode detectar os focos, né? Vamos fazer aqui, ó, 0 e menos 8, né? O 0 e menos 8. A altura é menos 8. A altura é menos 8. Então, lá na altura menos 8, aqui está o eixo Y, né? O eixo Y aqui, ó, no x0, né? x0 na altura menos 8, é isso, né? O centro é 0 e menos 8. Então, no x0, então é sobre o eixo Y. Na altura menos 8, que é para baixo da origem, né, professor? Vamos colocar assim, então. Então, diferente aqui. A mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Menos 8, nessa altura. Está aqui o eixo Y. Né? E vamos colocar, então, a origem aqui. Ó. Aqui está a origem, 0, 0. Né? Então, na altura menos 8, lá para baixo. Cadê o foco? C, 5. Então, 5 para a esquerda, 5 unidades aqui para a esquerda. Então, no menos 5, x menos 5, e 5 unidades para a direita. Mesma medida aqui, ó. 5 unidades para a direita. Por quê, professor? Porque eu estou marcando aqui o C, a medida C. Né? Então, o centro está no x igual a 0, daí 5 à esquerda e 5 à direita, que é o nosso C. Então, menos 5 mais 5. Então, pronto. Não foi pedido, a gente está complementando, né? Mas os focos, então, são esses aqui. Ó. F1 é menos 5 na altura menos 8
E o F2 é mais 5 na altura menos 8. Tá bom? Então, aqui são as coordenadas de F1 e de F2 para essa nossa hipérbole. Joia? É isso, né? Perfeito. Então, na altura menos 8, que é a altura do centro, né? Então, menos 5 para lá e menos 5 para cá em relação ao x, que é zero. Fechou? Então, esse é o primeiro exercício aí dessa nossa aula. Tem mais, tem mais. Né? Então, marcou lá, tá tudo certinho. Perfeito? Então, vou apagar. Segundo exercício vai pedir o seguinte: obtenha a equação reduzida da hipérbole dada pelo gráfico. Né? Aí nós vamos ter uma hipérbole equilátera. O A e o B são de medidas iguais, ou seja, esses quadrados aqui embaixo vão ser números iguais. Isso acontece na hipérbole. Na elipse, não. Na elipse, esses números não são iguais. Tá? Não podem ser iguais. Então, vamos lá. Obtenha a equação reduzida da hipérbole dada pelo gráfico. Já deixei no quadro ali, né? Obtenha a equação reduzida da hipérbole dada pelo gráfico. Então, vou fazer aqui rapidamente um esboço. Né? É o seguinte, ó. Isso, vamos ver se eu consigo fazer bacana aqui esse nosso gráfico. Ó, o cachorrinho hoje está participando aí, ó. Olha lá. Bem, então, y e x. Y e x. Aí, ó. Então, nós temos o seguinte aqui, vamos fazer essa marcação, então. Marquei para lá, marquei para cá, marquei aqui para cima, marquei aqui para baixo. Então, o que nós temos é essa cara aqui. Ó. Vamos fazer aqui aquele quadrado principal, né? De lado 2B e 2A, né? Isso. Essa elipse, perdão, desculpa, essa hipérbole está centrada na origem, né? Está centrada na origem e a gente tem, então, essas assíntotas aqui. Lembra das assíntotas? As assíntotas aqui da nossa hipérbole. As retas sobre as quais o gráfico parece assentar-se, né? Debruçar-se sobre essas retas. Isso. Então, o gráfico, ele é isso aqui, ó. Isso aqui. Lá, cá, e aqui para baixo. Cá e para cá. Tá? Esses ramos da hipérbole são simétricos, né, em relação aos dois eixos. A simetria aí na figura. Então, mais ou menos assim, né, a nossa figurinha. Não gostei disso aqui. Esse finalzinho aqui ficou esquisito. Então, mais ou menos isso aí, tá bom? Ok? Tá, e as medidas, então? Aqui é raiz de 3 menos raiz de 3. O centro é a própria origem. Aqui vai ser menos raiz de 3. E aqui, assim, mais raiz de 3. Tá bom? Então, essas são as medidas. Veja o seguinte, quando nós estudarmos a parábola, a gente vai observar, e já sabemos disso, que a parábola tem um vértice. A hipérbole tem 2, tá bom? Que são o A1 e o A2, né? Que são as extremidades do eixo real. Então, distanciando, de fato, 2 pontos da nossa hipérbole. Então, esses pontos são os vértices, né? Então, quem são os vértices aqui, ó? O A1, que é o x0 na altura menos raiz de 3, e o A2 aqui, que seria o x0 na altura raiz de 3. Então, raiz de 3 para cima e raiz de 3 para baixo, negativo ali, né? Raiz de 3 para a esquerda, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então,
O fato dessas medidas serem iguais, né, raiz de 3 e raiz de 3 nos dois eixos, isso informa que a nossa hipérbole ela é equilátera. Então trata-se de uma hipérbole equilátera. Equilátera porque o A e o B são iguais. Então, a gente tem aí um quadrado. Tá bom? Então, eventualmente, surge esse adjetivo, né, equilátero, né? Assim como, por exemplo, nós temos o cilindro equilátero. Cilindro equilátero, a seção meridiana, nós temos um quadrado, né? Na altura fechando com a base que vai ser o diâmetro lá do cilindro. Também usamos equilátero e aqui também, ó, quadradinho, tá bom? Então, A igual a B. Muito bem. Então, vamos à nossa equação. Paralelo ao eixo real, paralelo ao eixo Y. Na verdade, pertence ao eixo Y. Então, aqui a gente começa com Y, né? Então, o eixo real, A1, A2, o eixo, ele pertence ao Y. Pertence ao Y. Né? Se ele pertence ao Y, então, nós começamos com Y aqui, ó. Y menos 0, é o x é o y do centro, né? Y quadrado, então fica y menos 0 ao quadrado, y quadrado. O centro dessa nossa, então vamos colocar aqui, ó, o centro dessa nossa hipérbole é 0, 0, tá? Então y menos 0. O A quadrado, quem é o A? O A não coloquei ali, o A é a raiz de 3, né? A é a raiz de 3. O B também é a raiz de 3. B é a raiz de 3. A igual a B, hipérbole equilátero. Então, raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Menos x quadrado sobre o B quadrado. Raiz de 3 também ao quadrado. Igual a 1. Então, a nossa equação, tá aí, ó. Nossa equação da nossa hipérbole, né? E aí vamos só reescrevê-la aqui, levando ao quadrado. Então, y quadrado sobre 3 menos x quadrado sobre 3 igual a 1. E aí, pessoal, prestem atenção nisso, ó. Esses números aqui embaixo são iguais, então trata-se de uma hipérbole equilátera. Podem esses números ser iguais? Podem. A hipérbole. Perfeito? Muito bem. Então, tá aí mais um exercício, né? Lembrando aqui, ó, o primeiro aqui é o Y, né? Opa. O primeiro aqui é o Y, porque o eixo real, ele está alinhado com o eixo Y aqui, ó, está paralelo ao eixo Y. No caso aqui está sobre o eixo Y, né? Joia? Ok. Então, vamos a um próximo exercício. Também obtenho equação reduzida da hipérbole, daí dá algumas informações, né? Então, vamos apagar. Olha aí. Obtém a equação reduzida da hipérbole. Vamos ver agora as informações que nós temos. Esse que é o foco e os focos e a excentricidade. Então, obtém a equação reduzida da hipérbole com F1, um dos focos, é menos 6 e 0, e o outro foco é 6 e 0. É isso, né? E a excentricidade é 1,2. É isso. Então, a equação reduzida, a gente vai precisar do A e do B e do centro. Né? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos focos. Se os focos eles estão na altura 0, então aqui, ó, sobre o eixo X, então significa que o eixo real, A1, A2, pertence ao AX, estão na altura 0, né? Então, pertencem a OX. Altura 0, Y igual a 0, altura 0 significa que é sobre o eixo X, né? Então, está aqui a origem, 0, 0, e menos 6 para lá é um foco, e mais 6 para cá é outro foco. Então, aqui está F1,
Aqui é o menos 6, né? E aqui é o 6. Então, isso significa que o nosso C, ele vale 6, né? C é igual a 6. Nós já temos essa informação, isso é importante, né? Então, nós precisamos aqui do A e do B, certo? E o C se relaciona com A e B por Pitágoras. Excentricidade, 1,2. A excentricidade, ela é a medida C sobre a medida A. E vale 1,2. 1,2. Mas a gente sabe que 1,2 é 12 décimos. E 12 décimos, vamos simplificar por 2, dá 6 quintos. Olha lá. O C, ele é 6. A razão é C sobre A. Então, aqui já é 6, né? Então, o nosso A, ele vale 5. Né? Porque aqui é o C, né? Aqui é 6. Então, o A está aqui, ó. O A vale 5. A e C se relacionam com Pitágoras, e daí a gente encontra o B, que vai ser útil aí na construção da nossa equação, e daí encerra o problema, porque eu vou ter o A e vou ter o B, né? Já sei, já conheço essa informação, que o eixo real pertence ao x, né? Então, o primeiro que vem lá vai ser o x, depois vem o y. Então, vamos lá. C quadrado é A quadrado mais B quadrado. C, 6 ao quadrado. A, 5 ao quadrado, e mais B quadrado. Então, nós temos que B quadrado é 36 menos 25. Essa diferença vai dar 11. Né? 25 mais 11 dá 36. Então, B é a raiz quadrada de 11. Olha aí. Essa informação e essa informação são úteis aí para a gente construir a nossa equação. Então, de novo, o eixo real pertence ao AX. Então, o primeiro que vem aqui é o X. Ó. X. X menos... Cadê o centro? Coloquei o centro? Não coloquei o centro? Não coloquei o centro. Altura zero. Altura zero. Aqui, ó. É no 0, 0 aqui, né? O centro, ele é o 0, 0 aqui, ó. O centro é a origem, né? O centro é a origem. 0, 0. Tá? Por que eu sei que o centro é a origem? Porque a altura é zero. A altura é zero. Esse aqui fechou. Né? E por causa da informação das abscissas dos focos, né? Menos 6 e mais 6. A metade está onde? Está no zero. Então, menos 6 mais 6, a metade está no zero. Então, esse é o centro, é a origem. Então, se a origem é 0, 0, então é x quadrado menos y quadrado sobre igual a 1. Ó. Tá? Então, a gente coloca aqui o a quadrado, 5 ao quadrado, e o b quadrado vem aqui, ó, raiz de 11 ao quadrado. Tá? E está feito o nosso problema. Portanto, a equação é x quadrado sobre 25 menos y quadrado sobre 11 igual a 1. Aí a equação reduzida da nossa hipérbole. Tá? Então, x primeiro significa que o eixo real ele é paralelo, ou nesse caso pertence ao eixo AX. Tá? Perfeito? Então, está aí o exercício feito. Né? Muito bem. Quarto exercício. Veja lá. Olha, quarto exercício, turma. O quarto exercício diz o seguinte, ó. Pede as assíntotas. Né? Então, vamos mostrar aqui para vocês verem que não é complicado. Né? Então, obtenha as assíntotas. Né? E eu coloquei um o tempo inteiro, né, gente? Desculpa, foi mal. Foi passando o exercício, agora já estamos no quarto exercício, né? Deixei um ali, não mudei, né? Quarto exercício. O que o exercício pede? Obtenha as equações das assíntotas. Obtenha as equações das assíntotas. Da hipérbole. Aí a hipérbole, gente, tem a seguinte equação da hipérbole. Olha lá.
a equação dela. X menos 2 quadrado sobre 9 x menos 2 quadrado sobre 9 menos y menos 1 quadrado sobre 4 igual a 1. Isso? É isso. Igual a 1. Obtenha as equações das assíntotas da hipérbole. Então, olha lá. O eixo real, já sabemos disso. Vamos colocar aqui. O eixo real, A1, A2, ele é paralelo ao AX, porque o x é o primeiro que vem. O centro dessa hipérbole é o x que zero aqui, que é 2, e o y que zero aqui, que é 1. 2 e 1. Muito bem. O a quadrado, ele vale 9, então o a é igual a 3. B quadrado vale 4, então B é igual a 2, raiz quadrada, né? Isso. Muito bem. Tá, joia. Então, eu acho que a gente já tem informação suficiente para compor as nossas equações das assíntotas, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O eixo Y, o A é 2, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim. Vamos ver se vai funcionar bem. 2 e 1, né? Então, x é 2, 1, 2, na altura 1, na altura 1. Então, 2 e 1, na altura 1, 2 e 1, né? A gente tem o centro O', tá? Então, e como o x é o primeiro aqui, o eixo real é paralelo ao x. Então, ele está aqui, o eixo real está sobre a altura 1, sobre o y igual a 1, né? Que é onde está a reta onde está o centro da nossa hipérbole, né? O x aqui, o y. Né? Eu não coloquei o c. Ah, não, o c não vai precisar. A gente vai precisar do a. Está ali o a. O a é 3, né? E 1. Altura 1. O a é 3. Então, vamos lá. 3 para lá. Ó. Aqui é 1, 0. Aqui é 1, 2, 3. Então, aqui no menos 1. No menos 1. Então, aqui está o nosso A1. A1. 2 mais 3. Aí a gente vai parar lá no 5. 3. Como é que é o 2 aqui? O 2 é aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. Na posição 5 a gente vai ter o A2. Tá? Então, do 2, 3 para lá, fica no menos 1, o A1. 2, 3 para cá, fica no 5. Joia. O que mais que a gente vai precisar? Do B. Então, o B, só deixa eu tirar esse menos 1 e esse 5, porque a gente vai fazer aqui o quadradinho, né? Então, menos 1 ali e o 5 aqui. Isso. Aí a gente faz o seguinte, ó, turma. Vamos fazer um quadradinho aqui para visualizar a ideia da assíntota aqui, né? E o B é 2. Então, soma 2 aqui, ó. Soma 2, a gente vai ficar na altura 2. Aqui, esse 1 também, 1 aqui, ó. Altura 1. Aí soma 2, altura 2. Aqui, ó. Não, soma 2, né, professor? 1 mais 2 é 3 aqui. Na altura 3, isso. Então, na altura 3 aqui, ó, vai ter o nosso B1 aqui. Nosso B1. Né? Ali, na altura 3. E alinhado aqui com o x igual a 2, né? Puxa, 2. E aí, vem para baixo aqui e marca 3, não, 2 a menos, né? 2, aqui o B é 2, ó. Então, estou lá na altura 1 menos 2, dá aqui no menos 1, né? Isso, altura menos 1. Então, na altura menos 1. É isso. Então, aqui está o nosso B2. Então, ó, aqui o centro, tá? Então, 2 para cima. Estou aqui no 1. 1 mais 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Na altura menos 1 está o outro B2, tá? Então, isto nos dá a ideia da nossa
do encaminhamento aqui do alinhamento da nossa assíntota, né? Então, uma assíntota é aqui assim, equação dessa assíntota que está pedindo, e a equação dessa assíntota. É isso. Então, feita a construção, né? Na verdade, não precisa nem fazer a construção aqui, né? Gráfica. Basta esse conjunto de informações que a gente consegue detectar. Né? Então, a gente observa o seguinte aqui. Ó. Podemos observar esses dois triângulos aqui. Ó. Esse triângulo, triângulo retângulo, e esse outro triângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Né? Então, veja o seguinte aqui. Ó. Aqui a gente tem, se o eixo real, ele é paralelo ao x, então aqui assim a gente vai ter o B e aqui o A. Então aqui é Bzinho e aqui é A. Tá? Então o nosso triângulo é isso aqui, ó. Um lado, Bzinho e A. Aí tem a reta. Do outro lado, Bzinho sobre menos A. Tá bom? E aí, gente, é o seguinte, ó. Equação dessas retas. Y menos Y0, eu gosto desse formato aqui, acho bacaninha. Coeficiente angular vezes x menos x0. E essa equação, ela surge da definição de coeficiente angular. M é delta y sobre delta x. Né? Então, y menos y0, x menos x0, então multiplicando m, ó, x menos x0 multiplicando m, igual a y menos y0. Né? E aí, olha só. Quem é o m? Pode ser o positivo ou o negativo, a gente vai ter duas retas, né? Então a gente vai ter mais ou menos b sobre a, mais ou menos 2/3. B sobre a, que é a tangente aqui do ângulo, né? Isso, né? O coeficiente angular. Então, mais ou menos b sobre a. X menos e y menos. E o, aqui não precisa parênteses, né? E o ponto que a gente substitui aqui é quem? É sempre o centro da nossa hipérbole, que é o 2 e 1. O x valendo 2 e o y valendo 1. Então, vamos lá. Assíntota. As assíntotas da hipérbole passam pelo centro, 2 e 1, e tem o coeficiente angular, a inclinação, informada pela razão aqui, ó, B sobre A. Bom, se o eixo real fosse paralelo a OY, aqui inverteria, seria A sobre B. Né? Muito bem, então vamos construir essas equações aí. Uma é mais 2/3, aqui usa mais 2/3, a outra menos 2/3. Né? Então vamos construí-las aqui assim. Construir aqui. Ó. Então vou usar a primeira aqui, ó, com mais. Tá? Então, passo 3 multiplicando, fica 3y menos 3, passei o 3 multiplicando, vou usar o mais aqui, ó, igual a mais 2 vezes x menos 2. Então, 2x menos 4, igual a 2x menos 4. E aí, vou colocar no formato geral. Né? Formato geral, então, 2x menos 3y, menos 3 vem para cá, mais 3, com menos 4 dá menos 1. Então, passei todo mundo para o segundo membro, ficou 0, isso tudo igual a 0, ou isso tudo igual a 0, assim, né? Então, está aí a equação reduzida, usando aqui mais 2/3, né? Então, vamos só verificar aqui, ó, 2x menos 3y, menos 4 mais 3 menos 1, ok, igual a 0, ou igual a 0 desse lado, tá? Não tem problema. Agora, usando o menos, né? Então, passei o 3 multiplicando, ficou 3y menos 3 igual menos 2x, menos 2 vezes x menos 2, então fica menos 2x e mais 4, né? Com mais 4, né? Menos com menos, isso. E aí eu vou passar todo mundo para o primeiro membro. Então, organizando já com o x primeiro, ó, fica 2x mais 3y e ficou menos 4, né? Menos 3 menos 4, menos 7 igual
a zero. Tá aí a segunda equação, que a gente pode, então, denominar essas equações de reta 1 e reta 2. A R1 e R2, né? R1 aqui, né? R1 aqui. Eu usei o mais, né? O coeficiente positivo aqui, mais, e o menos usei aqui, né? Então, R2 aqui. Perfeito? Então, lembre-se, essas curvas, elas acomodam, perdão, essas retas acomodam a curva aqui dentro, a curvatura, então ela fica alguma coisa assim, ó. Fica mais ou menos nesse formato a nossa hipérbole, né? A curvatura da hipérbole, as curvaturas da hipérbole ficam acomodadas dentro dessas retas, sem nunca ultrapassá-las e sem tocá-las. Daí o termo assíntotas. Tá? Joia? Bom, né? Bom exercício, né? Tudo bem. Então, temos mais um, então, para a gente poder encerrar a nossa aula aqui com mais um exercício. Isso. E pede também, de novo, uma equação reduzida de hipérbole equilátera. Vamos observar esse outro exercício, né? Que é o exercício 5, né? Eu vim passando aqui, deixei um aqui, né? Mas eu fui mudando o exercício, né? Agora a gente vai para o 5. Vamos lá. Exercício 5. Hipérbole. Um bom estudo, né, gente? Um bom estudo. Hipérbole, muito bacana, né? Assusta alguns, mas não tem nada demais, não. Questão 5. O que a questão 5 pede? Escreva a equação reduzida da hipérbole, então vamos colocar assim, equação reduzida da hipérbole, pede-se que você escreva ela, né, da hipérbole equilátera. Opa! Então, se ela é equilátera, o A igual a B. Sendo o eixo real, A1, A2 igual a 4, e o centro, 3 e menos 6. Nós temos a medida do eixo real, nós temos o centro, e falta uma informação, que é saber se o eixo real ele é paralelo ao eixo Y, ao eixo X. Então, no caso aqui, o eixo real ele é paralelo ao eixo Y. Ao Y. Né? É isso aí. Equação reduzida da hipérbole equilátera. Ok. Então, assim, ó, vamos fazer aqui um... A gente não precisa fazer o sistema de coordenadas. O que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. Acha lá o centro. O centro, né? Ó, a linha, não é zero. É 3 e menos 6. 3 e menos 6. Esse é o centro da nossa hipérbole. Então, na altura menos 6, na altura menos 6, na posição aqui horizontal da posição 3, está o nosso centro. E o eixo real é paralelo ao Y. Então, o eixo real ele está sobre o x igual a 3. Né? Então, é isso aqui. Ó. Vamos fazer aqui assim. Ó. Aqui eu vou fazer o eixo x e aqui o eixo y. Isso, né? Eixo x e eixo y. Tá? Então, aqui está a origem, aqui é a origem do nosso sistema de coordenadas, aqui está x, aqui está o y, e aí acontece assim, ó, 3. Marcar aqui, ó. 3. 3 na altura menos 6, então é o dobro aqui, isso, então está aqui assim, ó. Esse cara aqui é o centro, ó. Na posição do x igual a 3 e na altura do y igual a menos 6. É isso. Tá? Então, o eixo real, ele está aqui. Ó.
ele está sobre x igual a 3. A reta x igual a 3, que é essa aqui. Ó. Isso. Muito bem. A1A2 é igual a 4. Então, se A1A2 é igual a 4, ó, aqui, ó, equilatra. Equilatra é igual a B. Né? É igual a B. A1A2 igual a 4, então significa que o nosso A é a metade dessa medida. É 2. O A é 2. Então, o B também é 2. O B também é 2. Muito bem. Então, pronto, está resolvido o problema. Está resolvido o problema, né? O A é 2, então é 2 para cima, aqui é 3, né? Então, 2, vamos colocar aqui assim, ó. 2 e 2, tá? Vamos marcar assim. Isso, né? Então, o nosso A1 e o nosso A2. Isso, tá? Então, menos 6 volta a 2, está na altura aqui, ó, menos 4. Menos 6 baixa 2 unidades, fica na altura menos 8. Tá? Então, aqui está a posição do A1, né? Coordenadas do A1, ó. 3 menos 8, coordenadas do A2, 3 menos 4. Tá? Balizados aí pela informação do A, ó, que é 2, né? Distância 2 do nosso centro. 2 para cima e 2 para baixo. Tá? A altura menos 6. Né? Bom, então, basicamente, o que a gente faz é isso aqui, ó, turma. Vamos lá. Então, o y é o primeiro. Então, y menos quadrado sobre menos x menos quadrado sobre igual a 1. Aí o formato, a ideia, né, da nossa equação. O centro é 3 e menos 6. Cuidado aqui, hein? O x é 3. Ó. X é 3. E o y é menos 6. Ó. Menos 6 fica mais 6. Né? Cuidado na hora de colocar ali o x e o y. Embaixo dos dois fica o a quadrado e o b quadrado. Como ela é equilátera, essa nossa hipérbole, então fica o quadrado do 2 e o quadrado do 2. Ó. Esses números são iguais porque ela é equilátera. Então, a equação é essa. Ó. Y mais 6 quadrado sobre 4 menos x menos 3 quadrado sobre 4 igual a 1. Então, vamos fazer uma caixinha aqui. Ó, tá aí. Ó. Aí a equação da nossa hipérbole equilátera com o centro no ponto 3 menos 6. Bom? Então, o que nós precisamos? Nem achamos o C. Nós precisamos só do A, o A e do centro. A gente precisaria só isso aqui, ó. Não precisaria nem fazer a figura, na verdade, né? A figura é só para mostrar isso aqui, que a gente já sabe, ó. Que o A1, A2, ele é paralelo ao eixo Y. Né? Mas veja que nem a figura seria necessária, porque se o A1, A2 é paralelo ao Y, começa com Y. Se o eixo real é paralelo a Y, o Y começa primeiro aqui. Ó, né? E aí coloca aqui as coordenadas do centro, sem confundir aqui quem é o X, quem é o Y, né? O X e o Y, e aí embaixo o quadrado de A. A e B são iguais, ó, quadrado de A. Não precisaria nem colocar o B, porque o B ele é igual, né? Então, A é 2, ela é equilátera, A e B são iguais. Pronto, 2. Quadrado de 2, fechou. Joia? Então, lembre-se disso, na hipérbole pode acontecer desses números aqui embaixo serem iguais. E na elipse? Na elipse, não. Na elipse, não. Na hipérbole, sim. Tá bom? Então, é isso aí. Estudem. Essas questões vieram para contribuir aí, contemplar e complementar, né, o estudo aí da hipérbole. E é isso, gente. Qualquer coisa, a gente vai estar na escola na segunda-feira para poder auxiliar vocês aí para a próxima prova, fazendo um apanhado e uma revisão. Certo? Então, sucesso a todos e bom final de semana, gente. Até mais.